Bom dia, igreja. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Viemos aqui hoje para trazer mais uma reflexão para todos, para a nossa edificação, para a edificação da igreja. E a gente pede a Deus para que Ele esteja à frente desse estudo, que Ele tudo conduza. E eu quero pedir para os irmãos para abrirem suas Bíblias em Atos 2, nós vamos ler do 42 ao 47. Hoje nós vamos tratar sobre o tema Os Primeiros Princípios. Atos 2, nós vamos ler do versículo 42 ao 47. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, vamos orar ao nosso Deus para que Ele tudo conduza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais este dia. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem estado conosco, ó Pai, o Senhor tem nos acompanhado, nos protegido, nos guiado, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Senhor, neste momento, ó Pai, eu quero te pedir, meu Deus, perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, usar da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Pai, para conosco. Senhor, seja conosco, ó Pai, ensina-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade. Senhor, que este estudo aqui, ó Pai, seja ministrado, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, e que eu seja apenas um instrumento, meu Deus. Senhor, assim nós oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Atos 2, vamos ler do versículo 42 ao 47, vamos falar sobre os primeiros princípios. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, os primeiros princípios de quê? Os primeiros princípios da igreja. E esses primeiros princípios, eles nunca se tornarão ultrapassados. A palavra de Deus nunca vai se tornar ultrapassada. Então, esses primeiros princípios, eles são aquela época e eles são para serem seguidos hoje. E nós hoje vemos uma carência muito grande da igreja com relação a esses princípios, né? Então, nós separamos aqui alguns pontos para que sejam tratados referente a essa passagem bíblica, referente a esse ensinamento, referente ao que era a igreja primitiva e ao que deve ser a igreja e do que a igreja tem que seguir, de como a igreja tem que ser, né? Então, meus irmãos, o primeiro ponto já está logo no versículo 42 do capítulo 2 de Atos. A primeira coisa que aqueles convertidos, a igreja primitiva fazia, que está mencionado ali para nós, de extrema importância, eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Eles procuravam seguir os ensinamentos. Lá está escrito, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, o povo, a igreja, ela procurava seguir as doutrinas bíblicas, as doutrinas apresentadas, os ensinamentos que ali estavam. Então eles procuravam ser fiéis, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, não era uma igreja regada por por atrativos, não era igreja regada por algumas ilusões, vamos dizer assim, mas era uma igreja que procurava perseverar na doutrina, uma igreja que procurava meditar,
que procurava aprender e procurava perseverar na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, isso como a gente já disse, isso não perdeu de forma nenhuma a sua usualidade, não perdeu a sua eficácia. Não, isso tem que ser aplicado hoje da mesma forma. Uma igreja saudável, uma igreja edificada, ela deve perseverar na doutrina, perseverar nos ensinamentos bíblicos. Isso é muito importante. Segundo ponto, comunhão. Meus irmãos, não era uma igreja na qual cada um era por si, né? Era uma igreja unida, eles mantinham uma comunhão, e essa comunhão, ela não era, vamos dizer assim, ela não era simplesmente em alguns momentos, não. Eles procuravam estar sempre em comunhão. O terceiro ponto aqui voltando um pouco no segundo ponto, né? Não era cada um por si, não eram grupos isolados, né? Não eram grupinhos, eu não estou aqui criticando nenhuma igreja em específico. A gente está aqui falando simplesmente do ensinamento que foi deixado aqui para nós em Atos 2, de um relato de como era a igreja primitiva. E a gente percebe que havia uma comunhão geral da igreja, que todos ali, eles viviam em comunhão. Não, como se diz, não era cada um com os seus problemas, não era cada um com a sua vida, cada um resolvendo as suas coisas, não era assim. Era tudo apresentado a todos, todos unidos tentando ajudar o próximo. Já o terceiro ponto, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Entra na comunhão. Todos, meus irmãos, vou até abrir aqui novamente a minha Bíblia, que vai dizer, nós estávamos no 42, agora o 44, vamos ler o versículo 44 novamente. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, a igreja, ela tem que estar junta. A igreja, ela tem que estar unida. Ela tem que manter a comunhão. E o que acontecia? Ali era pregado o evangelho, né? E todos os que criam, eles se uniam, eles estavam juntos. E eles estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Por que eles tinham tudo em comum? Porque o Espírito era o mesmo. O Espírito é o mesmo, né? O propósito é o mesmo. O Espírito Santo, ele vai trazer para nós os mesmos propósitos, né? Que é de amor, que é de comunhão, que é de ajudar o próximo, né? Que é de aprender mais de Deus, que é de perseverar nos ensinamentos. Então, por isso eles tinham tudo em comum, porque todos seguiam o mesmo Deus. Todos estavam ali empenhados nos ensinamentos do mesmo Deus e, consequentemente, os propósitos são os mesmos. Meus irmãos, quarto ponto, diariamente perseveravam no templo. Diariamente perseveravam no templo. Que já vai estar lá no verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Meus irmãos, eles não perdiam o amor, o prazer de perseverar, de estar em comunhão, de estar como igreja, de estarem unidos como igreja. Eu costumo dizer que a igreja somos nós, lógico, nós somos a igreja de Cristo, mas ela se completa, ela se torna, vamos dizer assim, ela se completa mesmo, quando nós nos unimos, quando nós estamos ali todos com o mesmo propósito, como está dizendo aqui, todos procurando seguir os ensinamentos, aprendendo de Deus, com amor, em comunhão e todos unidos no mesmo propósito. É quando um ali fortalece o outro, aí sim a igreja ela vai se completar, né? Aí ela vai ser igreja, vamos dizer assim, 100%, porque a gente vai estar ali unido, né, de corpo e alma. E, meus irmãos, diariamente eles perseveravam, né? Era algo, não foi algo que
vamos dizer assim, eles iam uma vez na semana, e não eram só cultos que eles, naquela época, eles não faziam cultos apenas os coletivos, mas eles tinham cultos também em lares, né? Eles davam muita importância. Os irmãos vão perceber que ali na igreja primitiva eles viviam Deus, né? Não tiravam um tempinho para Deus, mas eles viviam Deus. E hoje a gente percebe, eu percebo, nós percebemos que na nossa vida o que nós temos feito é tirado um tempinho para Deus. Eles não. Deus era o foco, servir a Deus era o foco, perseverar nos ensinamentos era o foco, a comunhão era o foco, o amor para com o próximo era o foco. Isso era a parte central da vida deles. Servir a Deus era o principal da vida deles. Não era algo que eles tiravam um tempinho ali para fazer, né? Eles viviam Deus, eles viviam o Evangelho, eles viviam os ensinamentos. Isso era a vida deles. Então, diariamente perseveravam no templo. Quinto ponto, eles compartilhavam as suas refeições nos lares com alegria e simplicidade de coração. Meus irmãos, isso que é muito importante. A gente já falou do amor, né? Eles ali também, eles vendiam os seus pertences, os seus bens, e ali ajudavam uns aos outros. Meus irmãos, isso é muito importante na igreja, de que a gente tenha a compaixão, tenha a hombridade para com o irmão, tenha a fraternidade para com o irmão, né? De ver que o irmão tá passando necessidade, ou compartilhar o meu alimento com o irmão, mesmo que o irmão também vê que o irmão está passando necessidade, ou se o irmão não estiver. Isso é comunhão. Eu vou na casa do irmão, vamos compartilhar os nossos alimentos. Eu me lembro que a gente já fez muito isso, ir nos lares, né? A gente já fez no passado da igreja e temos de resgatar isso, né? O começo do ano até a nossa igreja começou a resgatar antes da pandemia. E o que é? Ir na casa do irmão, cultuar a Deus na casa do irmão, em comunhão, partilhar os nossos alimentos, né? Geralmente o irmão que oferecia ali um lanche, alguma coisa, não que isso seja uma imposição, ou que se tiver um culto na casa de alguém tem que haver o partilhamento do pão. Não é isso, mas é o sentido, o princípio, o que o irmão, que a gente tem no coração de comer junto, de compartilhar, de confraternizar, de comunhão, né? E a comunhão está também na refeição, e eles faziam isso com alegria e simplicidade de coração. É até bonito, né? A gente pensar assim, a gente compartilhar as refeições, estar ali comendo, né? Estar ali se alimentando com simplicidade no coração. Os irmãos, sexto ponto, eles louvavam a Deus e eram simpáticos. Eles simpáticos à opinião do público, eles eram simpáticos. Eu vou ler aqui. Atos 2, 42, louvando, 47, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Meus irmãos, eles não eram causadores de intrigas, eles não eram causadores de confusão, mas eles contavam com a simpatia do povo. Era um povo cheio ali do Espírito Santo, né? Louvavam a Deus o tempo todo, perseveravam nos ensinamentos, né? Mantinham comunhão. Todos os que criam, eles estavam juntos. Diariamente eles perseveravam no templo, compartilhavam as suas refeições, se alimentavam com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus e eram simpáticos à opinião, eram simpáticos. 47 novamente, e eles eram simpáticos, contavam com a simpatia do povo.
E o 7, meus irmãos, vai dizer como Deus abençoava. Aqui é o modelo correto, é o que nós temos que seguir de ser igreja. Isso nunca vai ser ultrapassado. Se a igreja não tem sido isso, ela tem que retornar aos primeiros princípios, né, aos princípios da igreja primitiva. E uma igreja, sim, é uma igreja saudável, é uma igreja edificada. E o que o Senhor fazia é o nosso 7º ponto. E o Senhor multiplicava, ou seja, o Senhor acrescentava dia a dia o seu rebanho. O Senhor aumentava a igreja a cada dia. O Senhor multiplicava o seu povo, o seu rebanho. Então o Senhor abençoava grandemente esse povo, grandemente essa igreja. Era uma igreja saudável, uma igreja edificada, né? E volto a dizer, eu não estou aqui criticando uma igreja, não estou criticando a minha de forma alguma, não estou criticando a igreja do irmão. O que nós estamos aqui fazendo é apresentando o que era a igreja primitiva e onde nós podemos e devemos melhorar. Nós como igreja, não a igreja como o templo, mas nós como igreja, perseverar nos ensinamentos vem de mim como igreja, né? Então, antes de eu querer alguma coisa da igreja sendo vamos dizer assim, a igreja sendo o templo físico da igreja sendo como do templo físico mesmo, antes da gente querer criticar, a gente tem que começar a tomar as providências por nós, porque nós somos a igreja, nós temos que fazer com que a igreja ela progrida, não nós temos que fazer, quem faz é Deus, mas é pessoal, a igreja, volto a dizer, somos nós somos a igreja. Então, perseverar nos ensinamentos, isso vem de nós, né? Procurar seguir os ensinamentos, isso vem de nós. É lógico que se tem alguma igreja pregando heresia e tudo, isso deve ser combatido através da palavra do Senhor. E se a gente estiver perseverando nos ensinamentos, procurando seguir os ensinamentos, nós vamos saber quando está algo errado. Nós procurarmos a comunhão com o nosso irmão, procurarmos a comunhão com o nosso irmão como igreja, né? Nós estarmos juntos e termos tudo em comum. Tudo em comum porque nós temos o mesmo propósito, perseverar diariamente no templo, procurar estar com Deus, procurar estar reunido com os nossos irmãos e ali prestar o nosso culto a Deus, compartilhar, ter compaixão, fraternidade para com o próximo, louvar a Deus incessantemente, louvar a Deus e ter simpatia, não sermos causadores de discórdias entre o povo. E, com certeza, se nós seguirmos esse princípio em Cristo, o Senhor dará o crescimento para a nossa vida como igreja e para o seu povo. Meus irmãos, é isso. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos. Essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração para que nós aqui aprendêssemos juntos referente aos primeiros princípios, que isso venha a ser aplicado na minha vida, né? Eu, particularmente, olhando para cá, eu percebo que eu tenho que melhorar muito como igreja, e a Bíblia fala que nós crescemos, né? Nós crescemos, nós aprendemos, nós erramos por não meditar na palavra do Senhor, né? Por não conhecer. Então, que isso não seja desculpa para nós, que nós procuremos aprender mais de Deus e melhorar no que nós temos que melhorar. Então, que nós venhamos crescer juntos como igreja e edificarmos uns aos outros em amor, comunhão, né? E louvor ao nosso Deus. Amém? Fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima semana.